adicionando uma pergunta dessa pergunta que tu fez, é muito comum perguntar assim, qual que é o limite, né? Quantos feedbacks eu tenho que dar pra daí demitir? Então, acabam perguntando isso bastante. E aí, o momento da demissão, cara, primeiro... Então, presta bem atenção. Não vou tolerar isso aqui de novo. Não volta atrás. Está começando mais um Toca o Sino podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou a Aline Decker. Bem-vinda, Aline, para mais um Toca o Sino podcast. É um prazer enorme te receber aqui. É o terceiro episódio aqui com vocês. Terceiro episódio com a Aline. Muito legal. Será que vai render mais memes? Vamos ver? Porque nos cortes, nos... Impossível não. É impossível não. Já saiu alguns. Já saiu alguns hoje, né? Pequenos erros de gravação que possivelmente vocês vão ter acesso aí nos nossos Instagrams. Saiu alguns erros de gravação, mas sempre tem ali no meio, né? Não consegue gravar sem errar, né? Fazer piadinha, muito piadista essa menina. Mas enfim, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, muito polêmico. Na verdade, nem tão polêmico, né? Não, uma ferramenta de gestão. Mas que as pessoas transformam isso numa polêmica muito grande, né? Tudo bem. E é um medo, é algo que deixa as pessoas com dor de barriga, deixa as pessoas nervosas, não deixa as pessoas... Fazem com que as não pessoas é confortável, né? Não é confortável, que as pessoas não conseguem muitas vezes nem dormir à noite. E a gente vai contar um pouquinho dessas histórias aqui, um pouquinho do que a gente já viveu para demitir. Eu dei um spoiler. Enfim. Como se ninguém estivesse vendo o assunto no podcast, né, João? Imagina, né? Clicou, imagina o título, né? Mas enfim, o assunto de hoje é como demitir alguém do seu time comercial, do seu time de marketing ou alguém do seu time como um todo. Então o assunto de hoje é demissão e a gente trouxe aqui uma das pessoas especialistas em demissão. Tô brincando. Nossa! Que mais demitiu pessoas... Tô brincando. Mas enfim, uma pessoa que atuou por muito tempo no campo de batalha, liderando equipes e demitindo, contratando, mas também fazendo esse papel de demissão, que é algo delicado, e eu acho que a Aline tem algumas histórias muito legais, desde a primeira demissão dela, como que ela se preparou e o que a gente tem que analisar, olhar para demitir alguém. Eu vou compartilhar um pouquinho das minhas experiências também, o Dani um pouquinho das experiências dele também. Mas Aline, se apresente agora de novo pra galera, se relembra rapidinho, agora eu acho que você tem muito mais propriedade para falar o que você fala, agora tem o nome de uma empresa maravilhosa que tá por trás de ti. Então, se apresente pra galera que ainda não te conhece, que são poucos. Tá bom, vamos lá. Bom, até em junho, acho que foi que a gente gravou os outros 2 episódios, eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira, quer dizer, tava transicionando ainda e agora essa transição ela já aconteceu, né? Ela já se consolidou. Hoje eu sou líder de um movimento, né? Que é o Movimento de Líderes Autênticas, que é uma comunidade que eu chamo, que é uma comunidade para transformar as mulheres líderes que se sentem perdidas para que elas se tornem líderes autênticas. E aí eu faço isso através de uma escola, né? Que eu abri a escola, que é ela. Escola da Líder Autêntica. Muito chique. Muito bonitinho. Eu amo esse nome. E lá eles aprendem a demitir, Aline? Aprende a demitir. E eu vou te dizer, quando eu recebo até mensagem no Instagram, quando eu falo de demissão e tudo mais, eu já recebi de bastante líderes elas falando assim, nossa, essa pra mim é a pior parte. Eu diria que esse é o pior das tarefas que a líder precisa fazer no dia a dia, é demitir. E eu concordo completamente, assim. Tu até comentou mesmo, a minha primeira demissão, eu não consegui dormir, eu chorei muito. Foi bem difícil, assim, pra mim, pra eu demitir. E eu sabia que eu ia fazer aquilo. Mas foi bem difícil. Mas também teve um contexto por trás dessa primeira demissão que teve. Envolvia algumas outras questões que talvez dificultaram essa demissão, né? Total, completamente. Então acho que eu sabendo um pouquinho como foi, conhecendo a história a fundo, vocês vão ficar curiosos. Mas dá pra abordar de uma maneira sem expor. Dá pra trazer esse contexto, até porque, só abrindo um parênteses, até porque tem vários níveis e tipos de demissões, né? E motivos de demissão. Sim. E geralmente a gente sempre vai falar que a demissão, como tu disse que é uma ferramenta de gestão, a demissão não pode acontecer de uma maneira surpresa para o colaborador. Ele já tem que ser previsto. Porém, tem casos em que isso pode ser que aconteça. Porque a pessoa,
descumpriu ela descumpriu algo, sei lá, ela fez algo que é muito crítico pra empresa. Cometeu um erro ela grave cometeu, de valor. como até já recebi vários exemplos de líderes no meu Instagram, por exemplo, a pessoa cometeu um roubo dentro da empresa, ela desviou alguma coisa, ela recebeu drogas ou usou drogas no ambiente da empresa. Tem várias coisas que eu recebo até de bastante mensagens de líderes que me mandam trazendo essas situações. E são coisas que acontecem que você não tem como avisar a pessoa antes. Aconteceu, você tem que desligar o mais rápido possível, né? Primeira história dessa que eu lembro, assim, que eu vivi não, que eu fazia parte da empresa, eu trabalhava numa empresa, e aí na época a gente tinha celulares, e não era celular assim, ilimitado, como é hoje em dia. Tinha um plano pós-pago, mas, cara, o que tu usava, ele gerava um custo, né? E aí a gente ficava com o celular, eu e mais um menino que trabalhava comigo, revezava, ficava com o celular e tudo mais. E aí esse menino levou o celular pra casa e ficou com o celular em casa e começou a fazer diversas ligações, assim, achou que não ia dar nada. E ligação. No outro mês chegou a fatura enorme, assim. E aí eles descobriram que era um menino e tudo mais. Aí acabaram tendo que demitir o menino por conta disso, assim. Ele pegou o celular e gastou um monte do celular da empresa. Corporativo. Celular corporativo, com ligações de cunho pessoal e tudo mais. Sim. Até depois devolver o celular e tudo mais, mas foi demitido por conta disso, né? Não foi um roubo, mas não sei nem como explicar. Foi quase que um roubo, mas não é um roubo. Não sei que palavra usar pra isso. Mas foi o primeiro contato que eu tive, assim, com Um comportamento antiético nesse caso, um né? uso indevido dos recursos. Sim. Né? Uso indevido do recurso. Que bonito, né? O uso indevido do recurso da empresa. Mas o dinheiro sai de algum lugar, né? Exato. Então... E aí foi isso. Foi o primeiro contato que eu tive com uma demissão que eu meio que presenciei, assim, que eu tive perto, eu tava próximo, era um colega de trabalho, ele trabalhava no contraturno. Então foi na época que eu quebrei o cotovelo, foi na época que eu fiquei afastado da empresa, fiquei 15 dias afastado da empresa, e aí, então essa foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com alguém que foi demitido próximo de mim, assim. Mas enfim, demissão é um assunto muito polêmico e gera todas essas questões, essas dores de barrigas. A demissão é um assunto de estômago, né? Que o líder precisa fazer. Mas acho que a gente pode pensar num contexto aqui. Vamos entender um pouquinho sobre o contexto de demissão, quando que ela deve acontecer, quando não deve. E, cara, a ideia é a gente contar a história. Contar a história talvez possa começar talvez com a história dessa primeira demissão, Aline. Contar pra galera como que é esse lance da primeira demissão, quais são esses tipos de demissões. Enfim, vou deixar o assunto meio aberto. Sei que você gravou conteúdo sobre demissão agora. Se você quiser seguir esse roteiro, pra gente falar pra galera sobre demissão, deixo... Uma coisa que eu acho legal, João, de comentar é por que demitir. Boa. Porque as pessoas, elas perguntam, né, tipo, nossa, mas pra que eu vou demitir? Que sacanagem que eu vou fazer com essa pessoa? Então, acho que é uma discussão legal pra gente abrir aqui, até pra abrir a mente das lideranças, dos donos, enfim, que estão escutando o podcast sobre isso, né, tipo... Você tem que demitir. Sim. Em algumas determinadas situações, claro, mas por que é importante demitir? Por que a demissão ela é um passo que é necessário dentro da empresa? Acho que é uma coisa que é legal da gente comentar, né? Bora começar por aí, então. Por que demitir? E aí, por que demitir, Aline? Por que demitir, Dani? Quer dizer, não o Dani, mas por que demitir? É impressionante. Eu vou trazer uma primeira percepção, que é a questão de que, tipo, você tem ali as regras, a cultura da empresa, e pra você manter essa cultura viva, você vai precisar em alguns momentos ir tirando algumas pessoas que fazem parte desse ambiente como um todo, mas com algumas ressalvas, né? Porque tem gente, às vezes, que a gente contrata e fala, cara, mas esse pessoal tá super alinhado e tal. Só que chega um momento que ela pode ir mudando o comportamento, seja porque pra ela foi mudando, a empresa foi mudando, ela não se conecta mais. Em algum momento essa pessoa não cabe mais dentro dessa empresa. Ela vai caber dentro de uma outra empresa. Você tem que liberar, né, vamos chamar assim. E aí esse é um caso, por exemplo, que você precisa demitir, mas é importante você fazer isso pela manutenção da cultura da empresa, especialmente quando a gente fala na questão de o líder ter aquilo que tolera, né? Essa é uma coisa que é uma frase que eu até uso bastante, que gera um certo desentendimento, muitas vezes, que basicamente ter aquilo que tolera é fazer vista grossa. Se você fica deixando uma pessoa na tua equipe que não tá completamente desalinhada, ou que não entrega resultado, não tá na posição incorreta, ou enfim, que não tem comportamentos alinhados com aquilo que se espera, ou dentro da cultura como um todo, você vai ter um time que vai começar ou te ver você como uma pessoa permissiva, que não tá nem aí, fazer o que ela quer dentro da empresa, de qualquer jeito. Cagar pras coisas, né? Tipo, cagar pra empresa, cagar pras coisas ali, pra como que funciona. Ou essa pessoa, ela vai ficar meio revoltada com a liderança do tipo assim, essa líder... Pô, eu queria uma liderança que fosse comprometida, que
fosse séria, né? Sim. Que tivesse uma coerência com aquilo que fala, com aquilo que faz. Então eu vou buscar outra empresa, porque aqui não me cabe também. Então você acaba perdendo pessoas muito boas quando você faz vista grossa. Eu diria que a demissão, ela é pra você fazer essa manutenção de não fazer a vista grossa, de ter o time que você tolera de fato e tal. Só que, claro, que antes vem muitas coisas, né? É louco isso que você tá falando, porque a gente já ouviu muita frase, né, a pessoa certa na cadeira certa, né? Exato. E tu falou ali também da questão da contratação também. E vem desde esse momento, né? De entender se tá a pessoa certa, se ela realmente tá ali. E não é porque ela não tá funcionando aqui, eu vou demitir, que ela não vai funcionar em outro lugar. Perfeito. Então, esse olhar atento, né, do líder constantemente, acho que quando eu falo que eu vejo mais como ferramenta de gestão, é esse controle mesmo. Depurar, vamos assim dizer, né? Entender se essa pessoa tá certa ali mesmo no lugar. E aí eu vejo de uma forma mais leve, não vejo com uma forma tão pesada, tão dramática, mas eu entendo que o exercício vai fazendo com que isso tu entenda que é um processo bom para ambos. Tanto para a empresa quanto para... Eu acho que é mais delicado para as primeiras, né? As primeiras, sim, são de tomada de estômago e tal, acho que são mais delicadas. Perfil de líder para líder, assim, vai muito do quanto você se conecta, do quanto você tem de relacionamento, de como você sente com as próprias relações interpessoais, não o quanto você é íntimo da pessoa, mas o quanto você se importa com relações interpessoais. Sim. Quanto mais você se importar com as relações interpessoais, mais difícil é tomar ou executar. Tomar a decisão não, mas executar. E não quer dizer que você vai deixar de executar. Então, tem um grande exemplo aqui pra mim que é a Aline. A Aline é uma pessoa que ela é muito conectada com as pessoas, só que ela nunca deixou de executar uma demissão. Talvez lá no início da carreira dela, talvez, mas posteriormente a isso, tinha que demitir, ela demitia. Só que ela não deixou de executar isso, mas só que sempre foi um desafio. E para muitas pessoas sempre vai ser um desafio. Sim. Só que é um desafio que ele tem respostas, que ele tem um processo para ser seguido e para ser executado, vamos dizer assim. E aí, voltando à pergunta, né, por que demitir? Eu acho que a gente pode dividir em talvez dois, talvez se tiver mais eu vou pedir para tu complementar, mas 2 grandes motivos de demissão. Motivo comportamental e motivo de resultado mesmo. Então eu vou ter pessoas que vão construir ou vão se comportar de maneira não correspondente à minha cultura ou não correspondente àquilo que eu acredito que deva ser feito na minha empresa, e pessoas que até possam ter o comportamento, mas não estão entregando o resultado que elas precisariam entregar para aquele momento. Seja de produtividade, seja de número mesmo, meta e tudo mais, né? Talvez tenha um terceiro que seja uma mudança de estratégia, uma mudança de rota da empresa que a pessoa não cabe mais naquele momento, eu não tenho mais aquela função, ou eu tenho que fazer uma redução de time drástica, como acontece em muitas startups ou em algumas empresas. E aí, às vezes, ela não tem esse motivo ou resultado ou comportamental, porque às vezes não tem mais como ficar com alguém por algum fato externo, né? Mas olhando para fato interno, algum fator que a gente pode monitorar, que a gente vai talvez ser mais proativo nessa demissão, não vai ser algo de top-down ou algo de baixo para cima, seria muito mais essas duas questões. De cima para baixo, seria muito mais essas duas questões, que é comportamental ou por questão de resultado. Cara, eu ainda nunca participei, não sei se tu já participou, mas de um momento de demissão por layoff, por diminuição de quadro, assim. Até o momento sempre foram esses 2 primeiros critérios, que era comportamental ou por resultado. Tu já teve algum momento? Onde? Passei. Não precisa falar onde, mas... Sim, claro. Passei. É um processo bem delicado, óbvio, né? E passei, era um time híbrido, né? Então ainda tem isso também. Sim. Então a distância, a pessoa tá na casa dela e é bem... Tem que ter estômago ali para poder lidar com isso. Óbvio, mesmo sabendo fazer, mesmo sabendo conduzir, ainda assim não tem essa conexão. É uma câmera, abriu e fechou e acabou. Mas rotinas, enfim, a rotina de demissão, todo o processo de demissão, acho que isso também vai fazendo com que a pessoa que esteja no outro lado esteja um pouquinho mais tranquila, mas nem sempre não dá para saber muito o que acontece depois da câmera, né? Sim. Então é bem... Mas entrando nesse assunto, né, nessa seara do porquê demitir, vamos olhar pro cenário no dia de hoje, né? A gente falou que tem 2 pontos por que demitir, os principais, mas vamos trazer exemplos, né? Então, quando a gente olha, vai para um cenário
comportamental, por um desvio de conduta da pessoa. Então, existem diversas situações que essa pessoa ela pode ter um desvio de conduta, ela pode infringir um valor, ela pode, como a gente estava falando no início, né, ela pode fazer uso indevido de algum equipamento da empresa, ela pode quebrar algumas das regras éticas e morais que a gente tem na própria sociedade, dentro da empresa. Então, tem alguns motivos que são esses mais fortes, mas a gente pode olhar para algo do dia a dia, né? Então, aquela pessoa está desrespeitando o líder, aquela pessoa está fazendo, sei lá, um rádio peão dentro da empresa. Cara, isso para mim é uma das fofoquinha, coisas... Né? Fofoquinha, que é um comportamento assim, que não é um... É uma linha tênue, não é um comportamento... Nossa, caramba, ela teve um erro grave. Mas ela teve uma série de pequenos errinhos que vai incomodando, pô... Vai minando o ambiente, a cultura, as parcerias, enfim, vai... Então a gente vai olhando... Eu tive uma situação que a gente teve que fazer uma demissão, que foi muito por conta disso. A gente sabia que aquela pessoa estava gerando um desconforto, só que eu não tinha nenhuma prova para demitir aquela pessoa. Então ela estava gerando um baita de desconforto dentro da empresa... E assim, toda hora um papinho aqui, papinho ali, só que eu não tinha provas ainda que ela tava fazendo aquele papinho, mas eu sabia que ela tava fazendo de uma maneira ou de outra. E, cara, aquilo foi gerando um desconforto muito grande dentro da equipe. E até que a gente conseguiu descobrir ou encontrar a prova que precisava, descobrimos no mesmo dia não, no mesmo momento que a gente descobriu, preparamos a demissão e tiramos as pessoas que tinham que tirar. E aquilo foi muito louco, porque a consequência daquilo foi o time ficar, nossa, graças a Deus. Meu, não sabia que isso ia acontecer. Então, era uma série de microcomportamentos até que a gente descobriu um grande comportamento errado que ninguém estava sabendo ainda. Agora a gente teve que demitir. Então, aquilo foi uma demissão muito por conta de comportamento. Quando eu olhava para resultado, eram pessoas que, quando tinham que executar, cara, talvez eram uma das melhores pessoas que executavam lá dentro a função que elas estavam. Eram pré-vendedores na época, né? Eu ia só trazer um ponto que é bem importante de trazer uma ressalva mesmo, um parênteses disso que tu tá falando, que, beleza, tu juntou as provas e tudo mais, só que, dependendo de qual for o caso, é melhor que você consulte um advogado trabalhista, né? E porque, senão, a empresa, ela fica exposta, tem um monte de questões ali, e até em casos de roubo e tudo mais, por mais que você tenha câmera, tenha tudo isso, ainda assim, muitas vezes é recomendado uma demissão sem justa causa, e sem comunicar ao colaborador o porquê tá acontecendo. O que acaba sendo o cenário pior pra liderança, porque a pessoa ela sai sem saber exatamente por que ela foi demitida, ela vai criar a teoria que ela quiser, e você fica muito, como líder, você fica muito vulnerável, porque você sabe, só que se você falar, você tem um risco trabalhista ali envolvido, então é muito delicado. Você não pode falar pra equipe. Você não pode comentar com a equipe, obviamente. Foi o que aconteceu no nosso caso. Porque a gente não deu o motivo, a gente sabia do motivo, muito claro o motivo. Eu não pude abrir para a equipe, eu não pude falar para as pessoas que foram demitidas. E essas pessoas saíram e mantinham um relacionamento com quem estava lá dentro ainda. E começaram a falar um monte de motivos, expor. A gente foi demitido por conta disso, a gente foi demitido. E não foi. Foi uma demissão muito rápida. Inclusive, tiveram comportamentos que não batem com a cultura da empresa e por isso vocês estão sendo desligados, ou por isso você está sendo desligada. E essa pessoa foi desligada, só que ela criou, como a gente falou, a história dela na cabeça dela. Então foi uma decisão muito difícil. Só que aí eu acho que foi um erro de gestão que eu tive nesse momento. Porque a gente, tanto eu como meu coordenador na época, e o próprio Matheus, a gente já sabia que a gente queria demitir essas pessoas. Só que eu não deixei demitir a pessoa porque na minha cabeça eu tinha que dar um motivo plausível. Eu não podia só demitir porque eu queria. E talvez aí foi um grande erro de gestão. Talvez hoje, olhando para trás, eu tava com a sensação, eu já sabia, eu já tinha recebido algumas informações de gente dentro da equipe que não estavam confortáveis. Eu já podia ter tomado essa decisão. Eu podia ter criado um motivo para demitir porque eu sabia que aquilo estava acontecendo. Eu vou problematizar isso que tu tá falando. Problematizar. A ideia é a gente discutir sobre isso. Por isso que eu tô trazendo, expondo as minhas fragilidades. Como se precisasse de alguma informação realmente muito pesada e válida para poder tomar atitude. É que assim, se for nesse caso, beleza. Porque daí tu tá, tu quer algo mais tangível e tudo mais. Sim. Mas aí, nesse caso de comportamento, vamos pensar no comportamento de fofoquinha, a pessoa tóxica dentro da equipe, tem outras formas de lidar com isso sem você ficar só na sua intuição e tudo mais, sabe? Uma delas é chamar a pessoa pra conversar cara a cara mesmo e falar, olha, eu recebi tais e tais informações. E aí trazer pra essa pessoa e ver como que ela vai reagir. Provavelmente, se a pessoa já tem um comportamento tóxico, ela vai negar até a morte e tudo mais. Só que daí tem um lance que, aí eu vou dizer,
Recomendo isso em últimos casos, em últimos mesmo, porque pode criar uma situação meio chata. Mas às vezes é bom pra todo mundo que tá ali envolvido na situação fofoca ficar atento de que não é pra ficar propagando, que é chamar a pessoa informante junto na conversa. Tipo assim, botar uma de frente pra outra e falar, olha, isso aqui aconteceu, é isso mesmo? Eu sei que é uma situação delicada e eu trago isso como últimos casos mesmo, mas assim, se aquela pessoa informante, ela fez, ou aumentou a situação, ou ela mentiu, ela nunca mais vai repassar aquilo. Agora, do mesmo jeito aquela pessoa ali, vai criar uma intriga, pode ser que todo o negócio, mas beleza, você já vai saber que dependendo do comportamento que tiver de reação ali entre ambas pessoas, tu vai poder fazer um desligamento com base na reação que teve de comportamento. Só que não dar a oportunidade pra pessoa, quando ela tá fazendo fofoca, rádio peão, de resolver isso, é um problema também. E até como que eu já lidei com esse tipo de situação sem precisar demitir, nessa questão de rádio peão e tal, eu chamei as pessoas pontualmente, conversei individualmente com cada uma delas, esclareci ali o que estava acontecendo, porque geralmente a pessoa ela cria uma teoria que não existe. E aí tu esclarece. Que ela cria toda uma história e ela vai repassando ainda pras pessoas, que é o pior ainda. Sim. E aí depois eu tive uma conversa com todo mundo, falando, olha, gente, seguinte, tá acontecendo esse comportamento, eu já conversei com as pessoas pontualmente sobre isso, só que eu não falava qual que era a situação, eu falava, olha, tá tendo comportamento de fofoca aqui no meio. E vocês, tipo, quando tem esse comportamento que só tá criando motim, ao invés de vocês me procurarem pra resolver o problema que aconteceu, ou procurarem as pessoas envolvidas, vocês estão repassando e não estão resolvendo nada. Não quero que isso aconteça. O comportamento que eu quero que aconteça a partir de então é esse. Então eu deixei claro pra todo mundo, sabe? Não precisei fazer nenhum desligamento por causa de fofoca, mas são algumas recomendações que eu vou dar dependendo da situação que pode estar de cada uma das lideranças que estão ouvindo, né? Que eles podem lidar de alguma maneira. Isso que a Aline falou, voltando ali no início da história que ela falou, chamar as duas pessoas pra conversar. Inclusive, na época eu pedi ajuda pra Aline, Aline, aconteceu essa situação que eu faço. Chama todo mundo e põe na mesa pra ver o que acontece. E eu fiz exatamente isso. E, cara, a reação foi exatamente, não, isso não aconteceu, não sei o quê, blá, blá, blá. Clássico, beleza, passou. E aí, por isso que eu falo que eu acho que foi um erro, por querer fazer muito do jeito certo, que é ter um motivo plausível, eu deixei aquilo indo contaminando, porque eu ia tendo algumas informações, mas não tinha informação 100% de certeza para conseguir. Agora eu vou demitir. Agora a gente vai demitir. E aí não foi acontecendo. Mas, de um outro lado, eu não queria ser o cara injusto. E aí acabei deixando aquilo se estender por tempo demais, 2 ou 3 meses a mais do que deveria ter acontecido. Entendeu? Então eu sinto que naquele momento eu acho que aqui eu poderia ter saído como injusto, mas ter feito algo melhor pro meu time, porque foi claro, assim que aconteceu a demissão, o time deu não é que voou, mas teve um up de energia muito grande. Mas ao mesmo tempo, João, se tu tivesse feito antes, talvez o time não tivesse sentido do jeito, Pode o ser. alívio que o time sentiu. Assim, tudo vai ter É louco isso, sabe, né? a gente só vai lidar com a informação depois que aconteceu mesmo, né? Mas de qualquer jeito, às vezes, se você tivesse demitido muito rápido, as pessoas iam ficar, caramba, o que aconteceu? Por quê? Sabe, desse jeito, você sem contar o motivo, o time sentiu alívio. Então, sabe, é um jogo de cintura que você tem que ter de qualquer jeito, né? São os desafios do dia a dia da liderança, né? É como tivemos outro caso que, cara, foi puramente resultado. A pessoa, quando a gente chamou pra conversar, ela já sabia, vai ser demitida. Sim, vai ser demitida. Por quê? Porque a gente fez o processo do jeito certo. Pra mim, aquela demissão foi tranquila, não? Sim. Eu chamei, eu dei feedback, eu dei 30 dias pra pessoa melhorar, eu conversei com ela com 15 dias. Essa pessoa, ela teve um feedback antes, melhorou, depois voltou a piorar. E aí veio por toda a rotina de feedback que tinha que receber. Quando a gente chama, vamos conversar? Vamos. E inclusive foi acho que a primeira demissão que eu fiz. A gente sentou pra conversar, cara, queria te agradecer pelo trabalho e tudo mais, mas infelizmente a gente não atingiu o resultado que a gente tinha que atingir, então pra gente não faz mais sentido continuar trabalhando junto. E ela já sabia que isso ia acontecer. Tá tudo bem, saiu de boa, tranquilo, falo com essa pessoa até hoje. E foi uma demissão tranquila de ser feita, por quê? Porque a pessoa já esperava. Eu sabia que eu cumpri todos os requisitos da demissão. Que era dar o feedback, dar a oportunidade e tudo mais. E isso pra mim foi tranquilo. Agora a outra foi mais chato, assim. Essas outras que estavam comentando no início, né? Sim. Tem um ponto disso que tu falou que eu vejo muito, tipo... até agora, lidando com muitas líderes mesmo, elas falando, é porque tal colaborador meu não tá... Não, ele tem que melhorar o resultado. Ele tem que melhorar a produtividade. Ele é muito lento. O que eu faço? As pessoas, geralmente, elas acreditam que tem que é óbvio que é esperado do colaborador. E, por exemplo, no teu caso, que é legal de pontuar nessa demissão que foi correta, vamos chamar assim, ela tinha um número.
Ela sabia qual era o número esperado. Porque tem muito líder que fala assim, eu quero que você melhore. Melhorar quanto? O quê? Pra onde? Quando? Sabe? Fica uma coisa muito intangível e a pessoa não sabe o que ela tem que melhorar de fato. E nem como. Quando eu tenho um número exato, eu sei o que é esperado. Até falando da questão de produtividade, que é um clássico. Meu funcionário, ele é muito lento pra fazer as coisas. Ou ele não tá sendo produtivo. Eu queria que ele fosse mais produtivo. Tá, mas o que é essa produtividade? Em quanto tempo você quer que esse colaborador realize? Quantas tarefas ele tem que fazer em determinado tempo? E quais são essas tarefas? Quando a gente tem essas coisas muito claras, fica muito mais fácil de você fazer um plano para o colaborador melhorar, evoluir, entender o que tá acontecendo. Agora, só melhorar com base em quê? E até nesse lance de melhorar, você já foi verificar, você enquanto líder, foi verificar se isso é possível? Se isso é algo realista, ou se é vozes da tua cabeça dizendo que dá pra ser melhor, dá pra ser mais ágil, dá pra ser isso. Então tem um monte de questões ali ao redor sobre quando a gente pensa em dar o feedback colaborador, que a primeira a gente tem que voltar e pensar, eu tenho clareza? Eu já dei clareza pro colaborador? Beleza, agora a gente vai conversar. Porque senão eu fico dando feedbacks subjetivos e o colaborador não tem como melhorar, porque ele não entende o que é de fato, né? Pode ir lá. E quando o líder, enfim, chega numa operação que já tá montada, né? Quando o líder chega lá, a operação já está montada, ele tem que fazer um diagnóstico de todo o time e tal. Tem alguma coisa assim com as meninas aí no dia a dia? Tem. Eu cheguei lá, o time já está montado e eu não contratei do zero, tem que tomar algumas decisões, às vezes eu tenho que trocar algumas posições. Como é que é isso, Helene? Além de ter isso dentro que eu converso muito com as minhas alunas, eu já vivi isso na prática, né? Não de eu ser essa pessoa, mas de contratar um líder pra dentro do time que já estava montado. E aí, o que eu recomendo nesse caso, né? A pessoa primeiro chega. Ela chega na empresa. Eu não recomendo que o líder chegue e já vai assim, deixa eu mexer aqui e tal, já não gostei dessa... Sabe, já vai chegando com base em, sei lá, sensações ou até o que ela ouviu de outras pessoas. O que eu recomendo, chega, faz como uma conversa individual com cada uma das pessoas, conversa com a liderança, escuta qual que é a percepção da liderança, depois reúne todo o time, escuta... e tem uma coisa que eu recomendo fazer, além de conhecer a pessoa, é perguntar, se você tivesse carta branca pra mudar alguma coisa, o que você mudaria? Porque ali, quando você acabou de chegar, você tá fazendo aquela pessoa ser ouvida, que às vezes ela tá cheia de angústia, ela tá cheia de coisa que ela gostaria de falar e ninguém nunca ouviu ela. E aí eu vou lá e primeiro escuto, tá? O que você tem pra melhorar aí? O que você gostaria de melhorar? Daí ela me fala, eu já peguei um monte de insumo, já vejo quem é reclamão, quem é isso, eu já percebo tudo, só que sem julgamento, eu só tô entendendo o que tá acontecendo. Depois eu reúno o time e falo, legal, gente, olha, eu tive essas percepções, que mais aqui? Aí pode fazer as mesmas perguntas, só que em grupo, pra ver como é que é a dinâmica em grupo, porque tu vai percebendo o comportamento das pessoas de várias maneiras. As pessoas que, no 1 a 1, elas querem te dar as respostas que você quer ouvir, e no todo ela tem um comportamento diferente, tu vai percebendo tudo isso. Mas o que eu sempre recomendo é chega e conhece. Não tenta ficar mexendo todos os processos, é que às vezes você não tem tempo pra esperar. Só que no caso de você não ter tempo, no sentido de a liderança que te contratou tá botando pressão e tudo mais, né, ou sei lá, o momento da empresa pede isso, avisa as pessoas que você vai precisar ser ágil. Não chega mudando tudo, não chega demitindo, mudando o time. E eu acho que essa questão, até tem uns vídeos que me incomodam bastante, que eu vejo de cortes na internet, da galera falando assim, cheguei lá, demiti todo mundo, troquei o time do zero. Eu falei, pô, cara, que... Assim, beleza, tem casos que deu certo, tudo mais, mas eu falo, cara, quanta gente boa que você pode ter perdido aí no meio desse caminho por você não querer nem conversar com essas pessoas, nem conhecer as pessoas que estão ali. E aí, eventualmente, claro, você vai ter que fazer algumas trocas, mas o que eu recomendo é, chega, conhece, entende os processos que já são feitos, sugere, dá muita sugestão, muito feedback, só que eu levo nesse feedback quando você tá chegando, muito como toque pra ajudar, muito reconhecimento, muito toque, do tipo, olha, o que você acha de fazer desse jeito? O que você acha de ir por aqui? Você vai chegando, conquistando esse espaço, porque se você já chega, mudando aqui, muda lá, demite isso, cara, você vai criar uma resistência, o time vai ficar contra você ao invés de jogar junto com você, né? O cara chega achando que quer mostrar trabalho. Mostrar serviço, total. Não, tô aqui, eu que mando aqui agora. E a gente estudando o que a gente já estudou sobre liderança, principalmente a Aline se aprofundando tanto nisso, sabe que não é o jeito certo de conquistar o direito de liderar da pessoa, do time, né? Claro que depende muito do time, né? Às vezes tem equipes que você precisa disso. Dependendo, por exemplo, sei lá, se a equipe trabalha numa questão de risco, muito risco, né? Por exemplo, chão de fábrica mesmo, cara, às vezes você não tem
Sim. outra forma se não chegar, eles precisam de um, como é que é o nome? De um encarregado, que aí vai ser aquela pessoa que vai realmente, precisa. Cobrar. Então são casos diferentes, né? Só que falando aqui da maioria das empresas que tem um time comercial, time de marketing, o contexto ele é bem diferente, né? Exatamente. E quando a gente olha até pro próprio time comercial, né? O que a gente começa a analisar para poder demitir alguém ou para entender se tá naquele momento ou não? Primeiro que a gente tem que entender que identificou um comportamento errado, ele precisa ser corrigido de maneira mais rápida. Resultado, a gente tem até uma série de feedbacks e processos para acompanhar e fazer melhoria. Mas comportamento errado é muito mais sério do que resultado. Então essa é a primeira coisa que, na minha percepção, quando eu olho para time, eu tendo a trazer como regra. Então, identifiquei um comportamento muito sério, um comportamento que vai fazer mal, cara, fora. Então, eu listo aqui alguns comportamentos que eu não consigo trabalhar e que eu tratei como regra dentro dos times, que depois eu fui aprendendo com essas histórias e trazendo, e depois hoje trago no Toxino. Então, tem algumas regras aqui. Primeira regra, mentir. Cara, mentiu pra mim tá fora. Eu não suporto mentira, eu não tolero mentira. Eu até brinco, aceito as verdades mais cabeludas, porque eu posso entender o cara falar, meu João, hoje eu não tava afim de trabalhar, então, cara, eu tive que sair, eu dei uma saída. Eu até aceito isso, entre aspas, né? Aceito no sentido, seja sincero comigo, que a gente vai fazer um plano de ação pra resolver isso. Eu posso te dar uma segunda oportunidade, mas, mentiu pra mim, cara, tá fora. Eu descobri a mentira, tá fora, eu não quero lidar com mentiras. Vou só abrir um parênteses que tu tá falando, João, que se você deixa essa regra do jogo clara, continua não sendo uma demissão surpresa quando você precisa fazer. Porque você deixou isso claro. Ponto. Olha, eu não aceito isso. Se a pessoa mentiu, é tipo, mas eu não sabia. Cara, a gente já tinha conversado, já apresentei essa regra, você já sabia disso. Eu sou teu parceiro, eu sou teu chefe, eu sou teu brother que se precisar ser, eu vou entender os contextos, eu não sou um cara 880, eu entendo muito o contexto. Pô, minha mãe passou mal, minha tia passou mal. Cara, mas agora, se for verdade, tá tudo bem. Se não for verdade, cara, e tu quiser mentir pra mim, tá fora. O Dani sabe disso, a gente já alinhou muito bem isso e a gente não quer pecar por isso. Agora, além disso, cara, migué, eu não gosto de migué. Não gosto de gente que dá migué. Tô indo embora mais cedo. Não, mas o lead não atendeu. Não, cara, executa. Se a gente tiver a oportunidade de sair mais cedo, de tirar uma folga, pode ter certeza, eu vou ser a primeira pessoa que vai olhar pra vocês e vai dar essa oportunidade mesmo. Mas enquanto a gente vai trabalhando, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Não vem dar migué pra cima de mim. Mas eu tentei fazer. Tentou fazer mesmo? Esses dias eu tive uma discussão com um funcionário aqui. Não, mas é porque eu tentei fazer. Mas tentou mesmo, porque aqui tá o horário que tu mandou mensagem, aqui tá o horário que aconteceu coisa. Pra mim essa história não tá batendo. É sério que tu vai vir de migué pra cima de mim? Não sei o que. Pois é, então presta bem atenção. Não vou tolerar isso aqui de novo. E aconteceu aqui no Toxino. A gente tá sujeito a qualquer tipo de coisa. Sim, isso a gente tem que estar vigiando o tempo todo, né? Exatamente. E por mais que a gente deixe isso alinhado, por mais que seja alguém que trabalha um tempo com a gente, às vezes pode acontecer, só que o nosso papel é reforçar isso. Então, cara, mentira pra mim tá fora. Migué pra mim é muito difícil lidar. E aí outras duas regras. Que aceitar cobrança. Pessoas que não aceitam cobrança porque a gente vai cobrar, principalmente no time comercial, e inclusive a gente vai terminar um podcast que fala sobre rotina do gestor comercial. A gente fez uma das partes, vai ter a segunda parte, vocês vão escutar aí possivelmente na próxima semana, mas dentro da rotina do gestor comercial tá a cobrança, e a gente lidar com pessoas que não aceitam cobrança no time comercial não funciona. Então a gente tem que ficar atento sobre isso. Se a pessoa não aceitar a cobrança, possivelmente vai ser uma pessoa que vai ter que ser demitida por você. Porque o gestor comercial ele precisa cobrar. Ele precisa cobrar, cadê as vendas? Cadê as ligações? Cadê os números? O que aconteceu com esse cliente? Por que esse cliente não teve resposta? Então tem que ter essa cobrança. E aí, vai ficar dando migué? Vai ficar parado? Não vai ligar? Então comportamentos que o gestor ele precisa ter. Entender que se a pessoa não gosta, ela só não serve pra trabalhar no seu time ou nesse setor. E tá tudo bem. É só porque, às vezes a gente fica, nossa, mas eu odeio isso, que sacanagem. Cara, você vai trabalhar em outra equipe. Isso. Você vai, sabe? A regra do jogo aqui funciona dessa forma. Ou do mesmo jeito, o gestor fica, como que esse cara não gosta de ser cobrado? Não. Tá tudo bem, vai ter empresa que ele vai se encaixar. Só no nosso jeito de trabalhar, na nossa cultura não vai funcionar. Exato. Então são coisas que eu tento sempre alinhar, tá na nossa cultura, a gente fala para as pessoas quando elas entram, que é, não mentir, não dar migué, aceitar a cobrança, porque se o cara não aceitar a cobrança, vai ser difícil de trabalhar com a gente, porque a gente vai cobrar, da nossa rotina, a gente cobra brincando, a gente cobra sério, a gente cobra dando risada, mas
a cobrança acontece, principalmente na área comercial. E é uma das coisas que você que atua como gestor na área comercial precisa entender. Então a gente vai monitorando esses comportamentos. Se o cara mentiu, se o cara fez algum comportamento muito errado com a nossa cultura, a gente tem que dar atento, mas olhando para uma parte mais pensando em resultado, cara, você tem um vendedor que ele não está te dando resultado, você tem que entender, chamar ele e propor para ele um plano de treinamento ou um plano de melhoria ou entender o que está acontecendo com esse cara. Não é só simplesmente, o cara não me deu resultado, eu vou demitir. Não, eu preciso entender, porque pode ter uma pessoa boa ali. Então, por que esse cara não tá tendo resultado? Ele tem processo? Ele tem as ferramentas necessárias? Ele tem um script para seguir? Pô, eu entreguei tudo isso pro cara. Esse cara tá seguindo o script? Ele tá seguindo o processo? Não tá. Peraí, então vamos alinhar com ele que ele precisa seguir o processo. Beleza, alinhei com ele, continuei em cima dele, ele não deu resultado. Beleza, vamos alinhar uma segunda vez. Beleza, alinha a primeira, alinha a segunda, a terceira vez, cara. Não precisa de uma terceira vez. Eu acho que a segunda conversa ela pode vir com um tom de, cara, se isso não melhorar nos próximos 30 dias ou no prazo estabelecido, não vai funcionar pra gente trabalhar junto. Inclusive eu queria te pedir até pra contar, como é que tu faz essa dinâmica de bandeira amarela, de dar aviso, como é que tu organiza isso pra demitir alguém ou pra dar os avisos de melhoria pra essa pessoa e depois tirar? Até adicionando uma pergunta dessa pergunta que tu fez, é muito comum perguntar assim, qual que é o limite, né? Quantos feedbacks eu tenho que dar pra daí demitir? Então acabam perguntando isso bastante. E eu vou falar, cara, não tem um limite, não tem um número mágico. Cada caso é um caso, até porque às vezes você vai dar um feedback sobre uma coisa, beleza, melhorou aquilo. Aí daqui a pouco é outra coisa. Aí você vai... Mas sobre a mesma coisa. A mesma coisa, mas às vezes são coisas parecidas e tudo mais, então tudo depende. Por exemplo, caso às vezes a pessoa tá passando por um problema pessoal, um problema de saúde, até, por exemplo, recebo algumas mensagens falando, pô, mas a minha funcionária, ela está grávida e ela tá fazendo migué. Será que é migué? Será que ela não tá tendo, tipo, vários desafios emocionais, hormonais? Então, assim, tem muitas questões. Por isso que o contexto é muito importante, né? Total, por isso que a primeira coisa que eu até comento bastante é assim, entende o que tá acontecendo pra você não cometer nenhuma injustiça. Primeira coisa, por isso que serve o feedback. Por isso que você tem que conversar. Então, tem uma conversa franca, entende o que tá acontecendo e tudo mais. Essa é a primeira coisa. Aí, quantas vezes vai dar o feedback? Cara, geralmente eu dou uns 2 ou 3, se for o mesmo assunto, e no terceiro eu já tô muito mais firme. Eu já testei algumas coisas, que é isso que eu até comentou, né, da bandeira amarela e tudo mais. Eu uso esses recursos quando eu tô tipo assim, olha, essa é a nossa última conversa sobre isso. E aí até algumas pessoas falam, mas isso parece ameaça e tudo mais. Cara, não, mas eu tô dando uma última chance pra pessoa. E que seja ameaça. Só que assim, o meu objetivo não é ameaçar, não é, olha, se não fizer, tipo... vai conversar com o RH. Teve um acordo prévio já desde o começo, tá sendo só dado alerta. Exato, eu tô meio que alinhando, assim, olha, e agora eu quero pra gente não ficar nessa situação que tá ruim pra você e tá ruim pra mim, quero estabelecer um prazo aqui. Cara, você tem 15 dias, você tem 20 dias, você tem 30 dias pra evoluir isso daqui que a gente tá conversando. Isso é uma coisa que é muito interessante, eu vou até trazer pro aspecto que a gente falou de contratação antes, que é, cara, quando você contrata alguém, você tem que entender que o período de integração, ele é o período pra você entender se essa pessoa tá alinhada ou não. E aí tem muita gente que fala assim, putz, deu 3 meses, a pessoa tá ruim. E agora? Mano, você já tinha que ter identificado, na verdade, nos 60 dias, é quando você toma a decisão de efetivar ou não. De manter essa pessoa na empresa ou não. É com 60 dias, porque com 30 dias você viu, sentiu, mais ou menos. Aí você, se ela não tava muito alinhada, você estabeleceu um plano com ela e tudo mais. Deu 60 dias, você já teve 2 meses dessa pessoa ali pra você ter noção. Com 60 dias você toma a decisão. Vou continuar? Se sim, show, maravilha, vou traçar o plano aqui, tem que melhorar. Se não, é o momento que você abre a vaga, você vai buscar outras pessoas pra você demitir antes do período de 3 meses. E é muito importante que, assim, o período e eu vou dizer que, pra mim, demitir alguém na integração é muito menos dolorido do que demitir alguém que já tá há mais tempo. Porque a integração, ela meio que serve pra isso, né, o período de 3 meses. Agora, quando a pessoa já tá há mais tempo, eu sempre avalio muito cada caso. E tem demissões que, por exemplo, até a gente comentou de casos diferentes, porém parecidos, e a pessoa sempre tem uma justificativa. Chega uma hora que fala, olha, tem um padrão aqui. Inclusive, até resultado, problemas de pessoas que não estão entregando o resultado, geralmente tem um padrão de comportamento. Não é o resultado em si, é uma consequência de algum comportamento que ela tá deixando de fazer ou que ela tá tendo. Né? Ou não tá seguindo o processo, ou ela não tá tendo as habilidades necessárias pra... Então, geralmente são questões mais comportamentais, né? E você mencionou a pessoa tá doente e tudo mais. Eu tive uma situação dessa de ter uma pessoa no meu time que tava o tempo inteiro doente. E é muito delicado lidar com isso.
Só que aí tu tem que entender como é que tu age aqui, meu. Ela tá o tempo inteiro, meu. Toda semana ela tá com alguma coisa. Toda semana ela tá mal. Toda semana ela tá mal. E aí tu começa a perceber que, meu, ela não tá doente. Ela tá criando contextos pra ficar mal. Ou ela, no sentido de... Não era caso de depressão, assim, que é diferente, mas era uma vez uma gripe, era uma vez uma rinite, era uma vez sei lá, alguma outra... É sempre uma coisinha. Aí tu percebe que é um padrão. Toda semana ela tem alguma coisa diferente. E tu percebe que às vezes não é só pela doença, é porque ela quer dar um jeito de trabalhar um pouco menos. E aí, consequentemente, porque ela tava sempre doente, ela não conseguia entregar resultado. E aí tu fica nessa linha tênue. E aí tu vai ter que tomar a decisão uma hora. Meu, se essa pessoa não tem condições físicas de estar disponível para trabalhar contigo, meu, ela tem que parar e se cuidar. E se cuidar pra voltar bem, um dia voltar a trabalhar. E se ela não quer fazer isso, eu vou tirar ela do meu time. E foi a decisão que a gente acabou tomando. É bem delicado. Mas a gente precisa pensar no bem do time também, no bem da própria empresa. Meu, eu tenho uma pessoa que tô dando oportunidade. Ela não tá me entregando resultado. Aí ela fica doente. Aí ela volta, não entrega resultado. Ela fica doente. Ela volta, não entrega resultado. Cara, isso vai num ciclo vicioso que chega um momento que você tem que cortar. É que tem formas até de você lidar com isso, por exemplo, mantendo o plano de saúde dessa pessoa por mais tempo após a demissão e tudo mais, pra que ela possa ter um tratamento, né? Atestado, sabe? É que assim, eu entendo, uma coisa é uma pessoa que tá doente, vai lá, pega atestado e vai se cuidar. Porque se a pessoa tá doente, ela tem que fazer isso. Agora, uma pessoa que ela tá doente, mas ela não tá pegando atestado, ela só fica passa mal e vai pra casa. Passa mal e vai pra casa. Passa mal e não consegue trabalhar. Passa mal e não consegue entregar resultado. Sim. É diferente, pô, já tive pessoas que foram lá, pegaram atestado, doente mesmo, se cuidaram, e tá tudo bem. Pô, teve gente que logo quando foi contratado, nas primeiras semanas, pegou atestado. Sim. Cara, meu Deus, não vai ser demitido por isso. Eu não sou um idiota. Eu não sou um arrogante que porque você pegou atestado porque você tá doente de verdade, eu vou te demitir. Não é, esse nunca foi meu padrão de comportamento pra gestor. Só tem um ponto que assim, toda vez que alguém, tipo, ou pega atestado ou diz que tá doente, a gente nunca vai saber até que ponto isso é uma verdade. Eu parto sempre do pressuposto de que a pessoa tá me falando a verdade. Eu também. Eu sempre vou partir desse pressuposto, a menos que tem alguma outra relato, sei lá, a pessoa me falou que ela pegou um atestado, ela tá mal e eu vejo uma foto dela nos stories que ela tá na balada. Sim. Aí é outra história. Mas, e tipo, também assim, é vida pessoal, né? É vida pessoal, porém, no dia que ela, sei lá, ela pegou o atestado e foi pra praia. Como tem muitas situações que isso acontece, né? A gente sabe. Mas eu sempre inclusive, tô brincando. Mas eu sempre, inclusive, eu nunca peguei atestado. Eu não sei se eu me orgulho disso ou não, mas enfim, nunca peguei atestado. Esses dias a gente tava refletindo sobre isso, né? Eu peguei atestado, a única vez que eu peguei atestado foi quando eu fiquei 21 dias internado, né? Então, fora isso, eu não tinha pego atestado. Mas assim, vou dizer que a gente tá certo, vou dizer que a gente tá errado, sei lá, foi a decisão que a gente tomou, né? Mas voltando até pro tópicos, assim, eu sempre parto do pressuposto de que a pessoa tá me falando a verdade. Só que é como você falou, chega uma hora que, cara, eu começo a prejudicar os outros colegas. Você cria uma situação muito delicada ali com todo mundo do time. Então, cabe você, tipo, ir conversando, ir pontuando, ir alinhando, trazendo os impactos do que tá acontecendo, tipo, as consequências, e perguntando o que essa pessoa pode fazer, o que ela está fazendo nesse momento pra resolver isso. Porque, sei lá, beleza, é uma doença diferente a cada momento, mas tem alguma coisa ali que tá acontecendo, e eu já sou uma pessoa que eu levo muito pra um lado já emocional, eu tento entender o que tá acontecendo. Tem muita gente que fala, mas isso é invasivo. Cara, eu não vou obrigar a pessoa a me responder nada, eu vou ir no limite dela, fazer né? Meu papel, né? Exato, vou perguntar se tem acontecido alguma coisa, como é que tá a família dela, como é que tá a casa, tem algum problema e tudo mais, pra eu tentar entender e ajudar ela de alguma maneira, né? Então é delicado tudo isso, mas eu já tive que fazer desligamento enquanto a pessoa, não enquanto ela estava doente, mas intervalos de muitos momentos em que essa pessoa estava doente. E foi uma situação parecida com aquela que você me trouxe, de tipo, foi um alívio pro time quando essa pessoa saiu. Eu me sinto desconfortável em pensar, tipo, pô, mas essa pessoa tava precisando de ajuda, talvez, e tudo mais. Mas eu sinto que teve muitas oportunidades de conversar, teve muitas oportunidades de ajudar. E aí tem a outra situação, que é a situação que a pessoa tá causando uma demissão. Sim. Que é outra história, outra linha tênue, né? A gente tem que descobrir. Mas, pô, eu gosto de trazer esse caso que eu tava comentando, que assim, quando eu falo que a pessoa tava doente, eu estava sempre doente, não quer dizer que a pessoa tava doente com uma doença. É que assim, tô no trabalho hoje, passei mal. Eu tô com uma indisposição. Agora eu tô agoniada. E aí não produzia por conta disso. É que tem... Ou você tá doente, beleza, não consegue trabalhar, ou você tá bem vamos lá, vamos trabalhar, tu tá ali, tem que dar o teu melhor. Mas era, assim, toda semana, algum dia da semana, essa pessoa pedia pra sair mais cedo,
ou não conseguia trabalhar, ou não conseguia produzir porque estava acontecendo alguma coisa com ela. Ou você para e resolve isso, que aí foi dado feedback. Não, é isso? Beleza, então tá, vamos fazer um plano pra isso, vai melhorar, vai. Só que, cara, nunca melhorava e tava sempre... Aí, a gente resolveu tirar. Sim. Porque começou a afetar nos resultados que ela tava entregando. Sim. Tipo, de uma maneira consistente. E aí, o que acontece? Eu tenho um outro time, eu tinha mais 10, 12 pessoas no meu outro time, que eu levava, porra, nunca tá produzindo, tá sempre mal. E aí, a gente tá sendo cobrado por resultado como um time, e a gente sabe que tem uma pessoa basicamente a menos no meu time. Então, eu precisava tirar naquele momento, entendeu? É o impacto na cultura mesmo, né? A gente na envia uma cultura. mensagem, a mensagem que a gente envia pela ação e pela não ação dali dentro da equipe, né? Tudo que eu faço, eu deixo de fazer um recado que eu mando pro meu time, Sim. como gestor, como líder daquela empresa. E até um ponto que é bem importante, onde comentar que o passo antes da demissão, que seria o feedback em si, cara, a gente tem que partir do pressuposto, primeiro, que a pessoa tá falando a verdade, segundo, que não é óbvio pra ela. Então, coisas que pra mim eu tendo a acreditar que é óbvio, eu tenho que falar pra pessoa. Sei lá, entregou com atraso, ou chegou atrasado, sendo que, sei lá, você trabalha num setor ou numa empresa que o horário é algo importante, né, coisas nesse sentido. Cara, você tem que deixar claro, porque às vezes a pessoa ela veio de uma outra cultura, de uma outra vibe de empresa, ou às vezes é o primeiro emprego dela, não tem noção dessas paradas, e você tem que deixar claro. E às vezes ela tá testando, né, pra ver até qual que é o limite. Exato, porque as pessoas fazem isso, né? Exatamente. Tipo, não falou nada? Então pode. Porque é tudo aquilo que a gente faz dá permissão. Tudo aquilo que a gente não faz também dá permissão. Então as pessoas, elas vendo, mas fulano chegou atrasado. Eu não sei que aquela pessoa conversou com a líder. Mas eu vi chegando atrasado, eu vou chegar também. Opa, recebi um feedback. Já entendi que eu tenho que avisar antes. Sabe? Aí você vai tendo esse time que tolera, mas de qualquer jeito, o comportamento que você tolera, né, diante do time. Mas o que é importante falar é que, cara, o óbvio tem que ser dito. Não bateu a meta. Mas ele sabe que não bateu a meta. Mas você tem que aplicar o feedback pra dizer que você tá vendo que não bateu a meta. Que você se importa com isso. Sabe? E assim por diante. Eu tenho 2 casos pra contar dessa história de dar feedback e resolver ou não resolver, né? O primeiro... que eu presenciei porque eu que fiz a ação, né? Então, tinha uma funcionária que chegou um momento que ela cometeu 2 erros que não dariam mais para ter erros iguais àquele. Eu sentei com ela, seguindo a estratégia da bandeira amarela, falei, aconteceu isso daqui, feedback marca, tô te colocando bandeira amarela porque se tiver qualquer um desses erros aqui parecidos com esse, nos próximos dias, semanas ou mês, cara, não dá pra continuar, porque esse erro é um erro de falta de atenção, de alguém que tá tendo esse comportamento. Daí eu falei, um comportamento avoado, que tá querendo ir embora, que tá querendo fazer as coisas, que tá com foco em outra coisa fora da empresa. Ela tinha diversos comportamentos super interessantes que faziam com que eu quisesse manter ela no time, só que ela precisava naquele momento de um chacoalhão pra cair a ficha e voltar à tona pra realidade. E, não, cara, é desmerecendo tudo que ela faz de bom, só que é uma coisa que é crítica pro cargo dela, né? Pra aquele momento, pro cargo dela, aquilo não dava mais pra acontecer. Aconteceu 2 vezes, não dá mais. E aconteceu 2 vezes seguidas, assim. E aí eu sentei, isso aqui. Se tu continuar desse jeito, vai tá fora. Se tu não melhorar, tá fora. E se tu melhorar, tu tem que fazer isso aqui. Eu preciso que tu preste mais atenção, preciso que tu fique mais focada, preciso que tu entenda a importância dessas coisas e melhore nesse ponto. E o teu comportamento observável é não ver esse erro acontecendo novamente. Não exatamente. É só melhore, tenha mais atenção. É tipo, olha, eu quero que você tenha tudo este comportamento para que este erro aqui que nós estamos falando neste momento não aconteça novamente. E, cara, dito e feito, eu continuei monitorando e não aconteceu mais aquilo naquele período que eu alinhei com ela, né, 30 dias. Não quer dizer que nunca mais no 31º dia... ela voltou, enfim. Não quer dizer que nunca mais na vida ela cometeu algum daqueles erros, mas ela começou a prestar atenção e melhorou aquele comportamento. E eventualmente pode ser que aconteça algum erro daquele novamente. Só que não é constante como estava acontecendo. E, cara, resolveu situação, ela continuou, ela foi promovida, ela gerou um puta de um resultado, enfim, continuou. Aí teve uma outra situação, que na época nem era eu como líder, mas eu fazia parte, tinha uma liderança envolvida ali, mas... Indireta ali, indireta, mas não era eu o líder, mas aquela pessoa, ela cometeu um erro muito grave, e ela recebeu um feedback. Se esse erro acontecer de novo, tá fora. Era um erro de não atender o cliente, tipo, de dar no show no cliente. Sim. E aconteceu de novo, cara. Aconteceu aquilo num prazo de, 20, 25 dias depois, e aconteceu, ela deu no show no cliente, e ela foi mandada embora. Não teve discussão, ela foi avisada, tava clara a regra do jogo pra ela, e aconteceu, tá fora, é isso aí, já era, acabou, e ela foi demitida. E eu aprendi muito com aquele momento e com aquela situação,
realmente, essa pessoa recebeu o recado e eu preciso cumprir. Se eu fosse eu naquele caso, eu precisava cumprir com a palavra que eu dei. Se você não tivesse feito aquilo, ele ia entender que, o João não cumpre com o que fala. Meu líder não cumpre com o que fala. Porque não você deu no caso, né? Foi o líder na época. Meu líder, né? Mas, tipo assim, se você dá um recado, e aí até falo muito do comportamento de coerência, né? Cara, se você se comprometeu com algo e você falou que aquilo ali vai ser cumprido se acontecer, você tem que fazer. Mas eu não esperava que ia ser com essa pessoa é muito querida pra mim e não sei o que lá. Faz. Tipo, não tem como você não fazer. Porque se você não fizer, a consequência disso, ela é muito pior do que, sabe? Porque você perde a tua credibilidade, é simplesmente isso. As pessoas, elas te veem como uma pessoa incoerente enquanto líder. E não tem coisa que tira mais o seu respeito, tua credibilidade, a confiança do time em você do que quando você não cumpre aquilo que você fala, né? Queria trazer um ponto aqui, voltando agora um pouquinho para o que a gente tem que olhar para demitir, até mesmo um pouquinho na área comercial, né? Porque o nosso público, ele muitas vezes, como é que eu sei se meu vendedor tem que demitir meu vendedor ou não? E, cara, eu costumo dizer que é o seguinte, eu preciso olhar para os números e para os comportamentos. Se os comportamentos eles são corretos, eu tenho que focar nos números. Mas, como a Aline falou, se os números não estão corretos, é que possivelmente tem algum comportamento que não está sendo executado. Sim. E como gestor, eu preciso entender esse cara, se ele tem alguma coisa influenciando nessa performance dele, se tem algum comportamento interno dele, alguma questão interna ou melhor externa que está acontecendo na vida dele que pode estar influenciando esse resultado. Mas se eu como líder identifiquei isso e percebi que esse cara ele não está entregando o resultado, eu posso partir para um próximo passo que é uma demissão. Ou melhor, primeiro um feedback sobre números, sobre resultados e depois demissão. Eu costumo dizer muitas vezes a frase que é, a gente não pune vendedor com comissionamento, porque algumas pessoas falam, se esse cara não tá me entregando resultado, eu vou pagar menos comissão, eu só vou pagar a comissão quando ele me entrega o resultado. Não, o cara que não me entrega resultado, ele tem que ser demitido. E as pessoas esquecem disso, que a demissão é uma arma ou é uma estratégia, algo faz parte da gestão, uma estratégia de gestão. Uma ferramenta de gestão para você tirar as pessoas que não estão te entregando resultado. Não é tirar o comissionamento do cara, não é punir, não. As pessoas não têm que ser punidas, as pessoas têm que ser demitidas. As pessoas precisam ser alinhadas, o comportamento e o resultado que eu quero. Se essa pessoa está tendo todas as condições de me entregar o resultado, não está me entregando porque ela não está ligando o número que ela tem que ligar, porque ela não está seguindo o processo, porque ela não está atendendo o cliente do jeito que tem que atender, eu dou feedback. Mudou, não mudou, eu tiro. E aí, como a Aline falou, se é sobre o mesmo ponto, eu vou muito no ponto de ideia. 1 é 2 e o terceiro é rua. Eu, no primeiro é pra alinhar, no segundo é, tá acontecendo ainda, e no terceiro, eu já te falei 2 vezes, cara, não dá mais pra continuar. Dani, qual foi a pior demissão que tu já teve que fazer? A pior demissão que eu tive foi de um colaborador que veio por indicação. Era alguém muito próximo. E o João tem essa, né, ele acredita, eu acho que é legal, assim, criar um ambiente amigável, né? E tinha isso na produtora e tal. E eu comecei a desenvolver esse garoto, ele era meio braço direito meu, assim, junto com uma outra menina também. E a menina super se desenvolvendo, e eu não sei o que rolou ali. E foi muito louco, porque quando eu contratei ele tava super empolgado e tal, assim, batendo na mesa. O que tu pedir aqui, nem que eu pule essa janela e tal. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Garganta. E aí foi tenso. Aí passou um mês e disperso. Eram, ali no 2013, 14, a galera muito com Instagram e tal. Ali já começou esse movimento de ver alguns comportamentos do tipo disperso. E a gente trabalhava muito com contas digitais. E eu tinha dado o primeiro feedback. Aí deu o primeiro feedback e tal, ele deu uma acordada. E ele trabalhava do meu lado. Não era, tipo, em outro lugar. Não era escondido, né? Do lado do chefe, pô. Do lado. Então, tinha uma colaboradora que trabalhava no meu lado esquerdo e ele trabalhava no meu lado direito. E aquilo começou a me incomodar e eu dei o segundo feedback. E não sei o que rolou. E eu tinha uma relação, inclusive, quase de família, assim, com ele, né? Porque eu tinha um cunhado que era amigo dele. E, cara, teve uma hora que eu falei assim, chega mais. Aí eu fui na sala e falei assim, cara, rolou isso, velho. Não tem mais o que fazer.
né? Mas eu acho que é um pouco do que o João falou no começo. Quando tem indícios, fica mais fácil. Sim. Por mais que seja amigável e tal. No começo eu achei que ia ser difícil. Mas aquilo ficou tão evidente, né? E aí a tomada de decisão foi mais fácil. Mas ainda assim, eu ficava assim, puta, eu conheço o cara, ele precisa desse trabalho, o que eu faço? Mas ele chegou foi a última gota d'água, assim. Ali eu acho que foi... Tem duas foi mais tranquilo. Pra assim. te dar sobre isso, né? Porque quando a gente fala sobre... Entra nesse lance, esse cara precisa do trabalho. Esse cara precisa do trabalho e não tá entregando resultado, tem um monte de outras pessoas que precisam do trabalho, e se a minha empresa crescer, ela vai conseguir empregar um monte de outras pessoas. Porque se tem alguém que vai ser demitido é porque ela não tá entregando possivelmente o resultado que ela deveria com o comportamento ou com o número. Ou tá no lugar errado, né? Tem um monte de questões, né? Então, não dá pra gente lidar, esse cara precisa do trabalho. E a segunda coisa que tu fala aí, e eu aprendi muito com a Aline sobre isso, é que, cara, na hora de demitir não é o momento da feedback. Então, na hora da demissão, eu tenho que trazer... É isso, eu tô te demitindo, ponto. Não é, você fez assim... não é a hora de, nossa, você tinha que melhorar aqui, você tinha que melhorar... Sim. Não, é muito mais racional, aconteceu isso e por isso você não vai continuar. Ou com base em tudo que a gente já vem conversando, estou te desligando, ponto. Isso é bem legal isso que vocês estão falando. Teve uma demissão, que daí não tava na minha conta, né? Tava na conta de um outro sócio. E tava tudo já, tipo, a pessoa não entregava, não fazia o que precisava ser feito. Chegou no momento da demissão, eu tava na sala e tal, eu e os outros sócios, e aí foi rolar a demissão. Ele, certo de que ia rolar a demissão, ele chegou em cima da hora e voltou atrás. Cara, isso é meses depois, assim, ó, foi o caos na Terra. O caos na Terra. Então, esse negócio que tu falou também, assim, ser reto, né? Não volta atrás. Não volta atrás. Então, esse negócio de voltar atrás na ação de demissão fez com que rolasse desalinhamento com o cliente, ação não entregue com o cliente, coisas que tu vai descobrindo só depois. Sim. Né? E... especialmente nesse caso de agência, né? Porque tu acaba não tendo contato com o cliente na ponta o tempo todo, e aí tu só descobre depois que a pessoa vai embora. Então, né, como era uma estrutura diferente, com acesso diferente ao cliente, a gente não tinha um setor de atendimento, então eles tinham acesso, campanha sendo errada, tu começa a ver coisas que tu não acredita, assim. Bizarras. Então, o que já se tinha certeza, acabou acontecendo da pior forma possível, assim, e claro, aí destrói cultura, aí vem um rastro de coisa ruim. E a pessoa, ela sente uma confiança nela mesma, eu imagino né, do tipo assim, eles não conseguiram me demitir, e aí ela acredita que ela pode fazer o que ela quer. E rolou um drama, assim, sabe, choro, não sei o quê, e eu falei assim, não, cara, não, só que enfim, não estava na minha conta, depois eu sei, por que tu não botou? Né? Não, eu acho que não. Eu não concordo. E aí eu respeito também. Teve treta, óbvio, entre os sócios, mas é o lance da tomar a decisão daquela posição. Aquela posição não era minha, né? Sim. Então, que é o que eu comentei no começo, não estava na minha conta, então não tinha o que eu fazer. Mas depois vem o filho do tipo, eu tava certo. Sim. Eu te avisei. Tiveram poucas situações, assim, que eu tive que meio que. Tipo, com meus coordenadores, né? Falar assim, olha, vai hoje, amanhã, não tem como mais. Porque, tipo, eu sempre falo, conselho, converso, olha, você tá vendo isso? Você já aplicou feedback disso e tudo mais? E aí, foi uma vez só, na verdade, que eu precisei falar, olha, hoje é o limite. E tinha um outro contexto que estava acontecendo ali, até que eu não sabia, né, porque eu não era líder direta, mas, tipo, que tava deixando aquela situação mais desconfortável pro meu coordenador na época, né. Mas ele foi lá e demitiu, né, ele fez o que tinha que ser feito, até porque ele já tava dando vários feedbacks e tal. Então, assim, teve uma vez só que eu fui mais firme, mas assim, eu também não, vai lá porque eu tô mandando, tipo assim, olha, deu o limite, né, você já sabe o que deu. Vamos fazer amanhã? Aline, tipo mas isso, de sabe? repente não era, ele já tinha demitido alguém? Não, ele não tinha, era a primeira demissão. Então, era a primeira. Talvez essa falta de confiança também. Claro. Por isso aí, que precisava precisa de um apoio, né? Alguém pra tomar a decisão junto, um empurrão, né? Sim. Vai, meu filho.
É delicado, assim. Total. Demissão é delicado, mas existem boas práticas de como se preparar para demissão. Então, eu queria até entrar nesse ponto. Como é que tu se prepara para demissão, Aline? Acho que a primeira coisa que me dá respaldo é o fato de eu já ter aplicado feedbacks. Eu fico com essa consciência tranquila do tipo, olha, já deixei claro. Eu fiz o meu papel de liderança que deixar claro? Fiz. Beleza. No momento que você toma uma decisão, tem 2 casos, né? Quando é CLT, né, um funcionário CLT, você comunica o RH, ou comunica a contabilidade, né? Se não tem um setor de RH, acho que você vai desligar aquela pessoa para que a empresa, a contabilidade já mande a carta de demissão. Eu recomendo que já seja feita essa conversa já com a carta na mão. Então, tipo, claro, caso online, né, se a pessoa, enfim, é remota, aí tu vai conversar com ela, mas já envia essa carta de demissão para que ela dê o ok dela nesse caso. Mas o que eu recomendo aqui na hora é assim, você demite no mais cedo possível, primeiro horário do dia. Eu acho uma sacanagem você esperar o final do dia. Tipo, a pessoa trabalhou o dia inteiro e você saber que você ia demitir ela. Sabe, eu acho meio sacanagem. Essa ideia é muito opinião minha, não tem certo e errado. Então eu recomendo que, assim, primeira hora do dia, reserve uma sala. Deixa essa sala, se for uma sala não transparente, melhor ainda. Eu vou demitir a pessoa online. Então manda pra ela, assim, olha, daqui 10 minutinhos, você entra nesse link aqui que eu tô te pedindo. Vai lá e chama a pessoa, mas eu recomendo que seja no primeiro horário do dia, que você já sabe que a pessoa vai estar disponível e tudo mais. E aí o momento da demissão, cara, primeiro, quem demite? A liderança direta. Você já tinha matado isso antes. Eu não vou invadir o espaço... Sim. Que nem, por exemplo, no meu caso, aquela pessoa era da minha equipe, mas quem demitiu foi o coordenador, que era a liderança direta, não eu. Eu tô só a líder do time como um todo, né? Fui a líder do time como um todo, mas eu tinha a liderança direta. E o RH dá apoio. O RH não demite. Você terceirizar... tipo, ele pode... Se for uma demissão, às vezes, delicada, você sabe que é uma pessoa... Que, às vezes tem situações, sei lá, aquela pessoa ela tá te enfrentando, ou você sofreu um abuso com aquela pessoa, abuso moral, enfim, outras questões. Aí é recomendado você ter um terceiro junto, até como testemunha, né, dependendo do que for. Mas na maioria das situações, cara, vai lá e tem uma conversa com a pessoa e demite. Então a minha recomendação é, entra na sala, primeira coisa, fulano, te chamei aqui pra conversar. Com base em tudo que a gente já veio conversando, eu tô fazendo teu desligamento. Já vai direto ao ponto. Não fica, porque isso, porque não sei o que lá, a gente conversou tal dia. Cara, já vai direto. Porque senão você mata aquela pessoa de ansiedade sem você falar o que você tá fazendo. Já alivia o peso no ombro dela, alivia no sentido de, beleza, fui demitida. O que eu faço agora? Até conversar. Não, Exato. Isso é muito legal de falar, porque eu aprendi, as primeiras demissões que eu fiz, a minha professora foi a Aline, né? Então, era que, chegou na sala... E as primeiras demissões que eu fiz junto com o meu coordenador, porque eu que contratei o time e ele tinha acabado de ser promovido e ele ia fazer a primeira demissão dele também. Foi a primeira minha junto. Então, mas eu já tinha estudado tudo meu. Cara, senta aqui, precisamos conversar. Eu te chamei pra conversar pra fazer o teu desligamento. Primeira frase. Eu te chamei pra conversar pra fazer o teu desligamento. Aí começou, Então, a gente tentou assim, dei feedback, ou sei lá, enfim, trouxe o contexto. Não, olha, então aconteceram alguns comportamentos, aí se precisasse falar o comportamento, falava, mas se não, a gente tentou, te dei feedback, mas não rolou, os resultados não apareceram, então, por decisão estratégica nossa, a gente entendeu que não faz mais sentido continuar, não tem, assim, óbvio, né, não tem nada pessoal, mas a questão é mesmo que não fez sentido pelos resultados que estavam sendo apresentados, mas primeira frase tô te chamando para essa conversa para comunicar teu desligamento. E aí depois entrava o contexto ou alguma coisa que precisava falar. E ou até perguntar, né, se a pessoa quer comentar alguma coisa, como que ela tá se sentindo, deixar um copinho d'água na sala, também interessante. Nossa, copinho d'água entrega muito, né, mas enfim, não tem jeito. Por isso que eu prefiro falar a primeira frase essa, porque dela não fica nem com muito drama ali, já foi, fechou. Eu aprendi com a Aline assim, ensinei o Matheus assim, aí depois eu tive a oportunidade de ensinar outras pessoas assim. Eu lembro que eu liderei uma menina e ela tinha que fazer a demissão dela. Tipo, tava, sei lá, 20 dias trabalhando com ela e ela tinha que fazer a primeira demissão, porque a gente entendeu que a pessoa não ia continuar. E, cara, ela nunca tinha demitido alguém. E eu fiquei lá, fiz 10 simulações, 12, na verdade foram 12 simulações com ela, de como ela tinha que demitir. Tu vai falar assim, 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 sabe? A primeira coisa que tu vai chamar, era por vídeo, né? Tu vai chamar, tu vai falar que tá desligando ela e tu vai falar isso. Era 2 minutos, não dava 2 minutos de conversa. E, cara, ela tava muito nervosa. A gente fez várias simulações, até que a última, ela... Não, beleza, eu vou lá. Aí ela foi lá e demitiu. Depois ela veio super agradecer, assim, nossa, foi muito melhor, porque eu sabia o que ia falar e ela seguiu certinho o roteiro. Sim. E essa é uma coisa legal, que quando você fez o que você tinha que ter feito, né, cumpriu o teu papel de líder, que dá os feedbacks e tudo mais, a demissão geralmente ela dura menos de 5 minutos. É impressionante. É uma conversa com menos de 5 minutos e não é dramática. Tipo assim, a pessoa olha e fala assim...
pô, é isso. Ela nem reage, nossa, como assim e tudo mais. Ela fala, putz, não, beleza, já esperava. Ou é isso, pô, que pena, eu queria muito que desse certo. Tipo, são umas frases nesse sentido, assim. Agora, quando é surpresa, é outra história. Exatamente. Que foi as duas que a gente foi meio que de surpresa, assim, que foi as últimas ali que a gente fez, que foi mais tenso, mas até que foi rápido, assim, mas aí não foi eu que fiz, né? Já foi o coordenador. Só que, a estratégia chamou elas com RH, anuncia a demissão e já saiu da sala para não dar conversa. Sim. Como não deu motivo, só falou que ia demitir. E esse é um ponto importante. Cara, se for possível, indeniza. Se for CLT, indeniza os 30 dias. Não deixa essa pessoa ficar. Não. Porque, cara, é primeiro desrespeitoso do cara. Ela acabou de ser descartada no sentido de, tipo, ela foi dito agora pra ela que ela não serve mais para continuar na empresa. Independente do motivo. Eu tô usando termos muito ruins, assim, mas é só pra ficar bem claro o que eu tô falando. Pô, que sacanagem, sabe? Deixar a pessoa ali, mano. Se você já tomou a decisão, é porque você já tem um plano de repor essa pessoa. Inclusive, é um ponto muito importante. Quando for comunicar o time do desligamento, você tem que ter em mãos qual que é o plano. E se você não tiver um plano, reúne o time e discute um plano junto com o time. E essa é uma coisa que eu acho que é muito legal de trazer, é como comunicar o time. E aí eu tenho uma recomendação que foi sempre o jeito que eu levei pro time, que foi um jeito que eu sempre achei muito leve de levar. Porque, cara, não dá pra expor a pessoa, né? Não dá pra eu chegar e falar assim, olha, fulano fez merda mesmo, é isso aí. Tipo, não dá pra eu chegar lá e falar, ou fez isso. Além de ser imoral isso, né? Não é uma parada legal, expor, as pessoas vão se sentir desconfortáveis. Minha recomendação, e é o que eu sempre fazia quando é caso de comportamento, resultado, falei, cara, nossos one-on-ones, nossas conversas individuais, eu divulgo pra alguém? Tipo, cara, a minha liderança ela é individual. Tudo aquilo que eu vim conversando com você, que eu vim conversando com cada uma das pessoas, eu vou lidando com cada pessoa individualmente. Então, teve alguns motivos que levaram essa pessoa a ser desligada. E esses motivos, eles são individuais. Da mesma maneira que eu trato individualmente com cada um de vocês, eu tratei com essa pessoa. Então, eu sempre levei desse jeito e o time ficava tipo, pô, beleza. Aí, depois que você comunica, você fala, gente, o plano é o seguinte, eu trouxe um freelancer, ou a gente vai dividir desse jeito, vamos reunir aqui como que a gente vai reorganizar as demandas, eu conto com vocês, vamos fazer isso juntos, mas tem que ter um plano. Também não dá pra simplesmente demitir, e aí? E as tarefas daquela pessoa? Como é que a gente faz? Você tem que discutir esse plano com o time pra dar segurança, porque na hora que elas se sentem desestabilizadas, então vai ter o papel de dar uma segurança de novo, pra elas saberem o que fazer, né? É muito importante. Demitiu alguém, reúne o time e avisa. Não deixa o time ficar sabendo por outros. Nossa, pelo amor de Deus, o mais rápido possível. O mais rápido possível, você vai lá e fala. Eu lembro dessa demissão que foi a mais difícil que a gente teve. Eu não podia expor o motivo da demissão, mas eu montei uma estratégia pra passar o sentimento que eu queria passar com aquela demissão com o time. Então, como é que foi? A gente fez a demissão no meio da manhã, perto do meio-dia, na verdade. Terminamos a demissão, as pessoas foram embora, na hora eu já reuni o time. Queria dizer que a pessoa X e a pessoa Y não fazem mais parte do time. E é isso, e não quero nenhum tipo de conversinha sobre isso hoje. Foi bem decisivo e duro, né? Porque eu tinha um propósito, né? Eu não queria que a informação saísse circulando. E aí, beleza. Um tom muito sério, muito bravo com o time. E aí era um dia que era dia de reunião. Então, 3 horas depois a gente ia ter reunião com todo o time. Aí quando abriu a reunião, aí num tom muito mais apaziguador. Gente, olha só, queria trazer pra vocês. Quando eu trouxe esse discurso é porque eu não queria nenhum tipo de conversinha, mas óbvio que vocês podem conversar sobre o que aconteceu. Só não quero que tenha um tipo de conversa onde a gente vai pro corredor, fazer rádio peão e etc. Então vocês podem conversar, tá tudo bem. Sai do trabalho, vocês lá conversam, com um colega, conversar, não tem problema. As pessoas podem conversar sobre o que acontece, só que eu não quero nenhum tipo de conversinha aqui dentro, tirando foco de trabalho, etc. Mas depois vocês vão lá, conversam, falam o que vocês querem falar e tá tudo bem. Só que aí a primeira conversa foi num tom muito duro, muito severo, que deixou a galera muito, focada. E aí na segunda conversa, que eu sabia que ia ter essa conversa, foi num tom muito apaziguador. E foi, inclusive eu quero trazer algumas regras pra vocês. Pra trabalhar com a gente aqui, precisa seguir isso. Foi onde surgiu as regras do pra trabalhar nesse time vai ter que ser desse jeito. E foi muito legal, porque as pessoas entenderam o primeiro momento e ficaram quietas, entendendo, opa, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. E no segundo momento, sem expor as pessoas que eu demiti, eu consegui trazer comportamentos que eu queria
que acontecesse a partir de agora. E aí deu um casamento muito legal. E aí foi ali onde as pessoas começaram a falar, pô, realmente foi bom, não sei o que, eu já entendi agora. Realmente, essas pessoas não estavam tendo o comportamento ideal. Que depois que é muito louco, porque depois que a pessoa é demitida, todo mundo vem contar um monte de coisinha pra ti. E aí, pô, tive mais uma... Gente, olha só. E aí a tua oportunidade de incentivar a pessoa e falar assim, olha... Estou aberto pra você me trazer mais situações e questões, né, pra gente conversar. Inclusive, um dos comportamentos que eu falei, se eu soubesse dessas informações antes, essa demissão já teria rolado antes. Então, o que eu quero que vocês entendam se eu não souber das informações, não tem como eu agir. Então, o teu papel, se você tem senso de dono e trabalha nesse time, aconteceu alguma coisa de errado que descumpre com os valores que a gente acredita, vem e me fala, você tem canal aberto comigo, não precisa expor, você não vai ser exposta. Se você me contar alguma coisa de alguém, não é que é fofoquinha, é alguma coisa que você sabe que tá prejudicando o nosso time. Sim. Então vem e me conta que com base com essas informações eu posso tomar decisão. Sim. E aí foi muito louco, porque várias pessoas vieram conversar e falaram, se você tivesse me falado isso antes, eu já teria feito essa demissão antes. Só que eu não tenho como saber o que tá acontecendo na rodinha entre vocês. Eu só posso saber se eu tenho essa informação. Então foi muito louco, assim, mas só foi muito legal, porque a consequência disso foi uma conexão do time muito grande depois, porque as pessoas entenderam, o João realmente precisa saber dessas informações, eu preciso contar pra eles. Mas porquê é importante demitir, né? Por que demitir é uma ferramenta realmente necessária? Minha primeira demissão eu chorei, enquanto demitia. E aí eu vi de uma pessoa que falou assim, você não pode chorar. Você tem que se manter firme. Chora depois. Cara, eu não me arrependo nem um pouco de ter chorado durante. Porque eu primeiro, que eu não consegui segurar. Segundo, eu me importava muito com aquelas 2 pessoas que eu tava demitindo naquele dia. Tipo, muito. Eu tava triste com aquilo que tava acontecendo. Sim. Foi um desvio de comportamento inadequado perante a cultura da empresa, sobre as regras da empresa, né? E foi bem, bem difícil, assim, pra mim. Eu não consegui dormir, porque um dia antes que foi tomada essa decisão, e no dia seguinte ia acontecer a demissão mesmo, e eu, como líder das pessoas, era meu papel fazer isso. Só que eu sabia que eu ia fazer. Só que foi bem difícil, assim. Quando eu chamei eles, foi individualmente, claro, né? Eu comuniquei chorando. Falei o quanto eu me importava e tal, que eu tava ali e tudo mais, mas, tipo, fiz aquela demissão do jeito que a gente comentou, de ser o mais direto ao ponto, né, possível. E quando eu fui comunicar pro time depois, né, dar o recado pra todo mundo, eu comuniquei chorando também. E aí todo o time foi muito engraçado que, ao invés do pessoal me ver como uma carrasca que eu tinha acabado de demitir as 2 primeiras pessoas daquela equipe, né, que foram as primeiras 2 demissões do time de marketing na época, eu senti que o time me acolheu. Foi louco, assim, todo mundo falou, putz, Aline, entendo, deve ter sido difícil, a gente tá aqui, tamo junto, entendo que, é uma perda muito grande pra todo o time, todo mundo sabe, mas, cara, a gente tá junto. Pra mim foi muito importante aquele momento, assim, de eu sentir que o time realmente estava comigo. Apesar de ser um momento muito difícil e que precisava acontecer, não tinha uma outra alternativa, né, justamente por uma questão quando a gente falou de questões ou de urgência, ou de desvio, ou enfim, coisas que não tem como avisar antes. Foi muito delicado. Até uma dessas pessoas, no período dela de integração, aconteceu algo que foi muito interessante. Foi uma das primeiras pessoas que eu testei a bandeira amarela, né? Que a gente tinha comentado. E foi muito legal, porque, tipo, era uma pessoa que tava me entregando muita coisa com atraso. Quase todas as semanas com atraso. E tava no período de 45 dias, já tinha dado vários feedbacks. E aí, chegou em 45 dias, eu falei, olha, é o seguinte. Tô fazendo essa conversa. E eu vou te dar o prazo aqui de 15 dias, porque tá afetando o restante do time. Você já sabe, a gente já veio conversando. Então ele tava recebendo feedback meu, feedback de outras pessoas da equipe também, porque já tinha uma cultura de feedback ali entre todo mundo, né? E aí essa pessoa em 2 dias era outro ser humano. Outro ser humano, inclusive a vida pessoal dessa pessoa tinha mudado. Porque ela tinha... Sabe quando a pessoa, ela fica meio, e até, sei lá, às vezes atrasa uma coisa, atrasa outra na vida pessoal, assim mesmo. Mudou radicalmente. Sim. Foi tipo, virou d'água, virou até um exemplo na época, ali dentro do time, foi muito da hora. Então, pra mim, naquele momento que eu fiz aquele desligamento, quase 1 ano depois desse fato ter acontecido, foi muito duro. Porque eu falei, nossa, eu mudei a vida dessa pessoa por causa daquilo que aconteceu, mudei em vários contextos, e agora eu tô tendo que desligar ela. Então eu me senti uma pessoa horrível, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, tem que acontecer, não tem como. Sim. Mas eu senti que tudo que foi feito antes e toda a relação com o time fez, sei lá, fez eu sentir que o time tava comigo, assim, e foi muito importante pra mim. Tanto que todas as demissões que vieram depois, por motivos completamente diferentes,
time, ele comprava briga comigo, porque eles sabiam que eu, tipo, não, a Aline, ela não é uma maluca. É justo. Sabe? Né? A Aline, ela tá dando feedback, tá conversando, eu sei que ela tá fazendo o papel dela. Então, todo mundo pegava junto pra se ajudar. Isso era muito louco. E teve uma coisa só que a gente tinha falado, João. A gente falou da demissão CLT, mas a gente não falou da PJ, né? No caso da demissão PJ, você também precisa aplicar os feedbacks, né? Sim. Conversar com a pessoa, explicar o que tá acontecendo, ser específico, o que precisa ser melhorado, o que não precisa, o que é esperado dessa pessoa e tudo mais. Só que é uma demissão um pouco mais leve. Você não precisa comunicar o RH, você não precisa comunicar a contabilidade. Você chama essa pessoa, conversa, encerra esse trabalho e daí pede ou um encerramento de contrato, dependendo de como for o contrato que foi feito com essa pessoa. Ou você, né, como é que se fala? Tem um nome pra isso no contrato quando Distrato. Distrato. Exatamente. Ou você pede um distrato, ou enfim, dependendo de como for, mas é muito mais leve uma demissão, no caso de PJ, pensando na questão jurídica, né? Sim. Mas, claro, o processo é o mesmo. Vai aplicar feedback, vai avisar, vai deixar claro que precisa ser melhorado pra daí que essa pessoa ela saiba exatamente por que ela tá sendo demitida, né? E não seja uma surpresa. Massa. É muito legal porque a ideia sempre do Toxino Podcast é trazer histórias do campo de batalha. Então, eu trouxe justamente a Aline porque ela é alguém que fala diretamente com liderança, tá ouvindo diariamente vários líderes. E a gente contou um pouquinho das nossas histórias, né? Das nossas experiências sobre demissão e sobre como lidar com tudo isso. Então, acho que a gente entregou um pouquinho do suco que a gente precisava entregar para a galera aqui sobre demissão. E, óbvio, talvez esse assunto ele vai surgir sempre em diversos outros episódios, mas um específico aqui eu acho que acho que a gente conseguiu cumprir a nossa missão. Então, quem ficou escutando a gente até agora, não esquece, dá um joinha no YouTube. Se estiver assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de comentar também, fala o que você achou das demissões mais difíceis que você teve. Ou se não quiser comentar no YouTube, vai lá no @JoãoCSRosa, @DaniBotelho, @ToxinoPodcast, ou até mesmo no Lini Decker, e fala qual que foi o teu maior desafio em demitir alguém, ou se você tem alguém para demitir e precisa de alguma ajuda, que a gente vai te ajudar. E não esquece também, se estiver escutando no Spotify, avaliar o nosso podcast, colocar lá como 5 estrelinhas, para ajudar a gente a chegar em mais outros donos de empresas e gestores que estão querendo construir um time comercial, que estão lidando com o desafio da gestão, que estão lidando com o desafio também de demitir pessoas. E queria dizer que, Aline, foi um prazer inenarrável. E agora, qual que é essa cara que a gente deixa? Aline, comece aí. Qual que é essa cara que você deixa pra galera? Eu vou falar uma que eu tenho usado bastante ultimamente, que pra mim, clareza. Eu tenho que dar clareza. A primeira coisa que eu tenho que pensar antes de demitir eu, como líder, eu dei clareza pro time daquilo que é esperado, eu dei clareza daquilo que precisa ser mudado, ou do que eu quero realmente que aquela pessoa faça, eu dei clareza. Pra mim, essa é a maior questão. Se eu não fiz isso ainda, cabe a mim fazer esse papel pra depois eu pensar em demitir. A demissão, não vou dizer que ela é o último caso, mas a demissão é um recurso que vem depois de muitas outras ações, né? Boa. Dani? Cara, eu ainda acredito que demissão é ferramenta de gestão e nem sempre a gente, na minha perspectiva, né, nem sempre a gente tem todos os detalhes, dá para seguir todos os ritos às vezes. Sim. E é olhar para a operação, olhar para os liderados e entender que às vezes, dá para seguir o rito, mas às vezes tá chegando com uma posição nova e tal, e nem sempre dá para fazer isso. Mas, de novo, ele é uma ferramenta de gestão para a gente ter uma operação redonda, enfim, que cresce. E sabe o que é legal? É que às vezes a pessoa vai embora e, na verdade, ela vai provavelmente encontrar até algo melhor. Né? Às vezes é só ali no espaço dela. Então, por isso eu acredito nisso. O que eu falo, duas sacadas que eu deixo. Primeira, demissão não é um momento de feedback. E a outra, se a pessoa for pega de surpresa na demissão, isso é um erro de gestão. Então, o teu papel como dono, ou como gestor, ou como líder direto, dê os feedbacks necessários para poder demitir do jeito certo. Demissão de surpresa é um erro de gestão. Salve algumas exceções, beleza? Então, de novo, queria dizer que foi um prazer inenarrável. Aline, obrigado por ter vindo aqui, e o convidado toca o sino. Vai lá toca o sino pra gente, com força! Vamos! Oi.